Olá pessoal, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite pela organização do CONIC, nosso Congresso de Iniciação Científica. Fico muito honrado em estar podendo compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência de pesquisa e o que a gente tem feito aqui na universidade nesses poucos anos aí que a gente tem de experiência de pesquisa em fármacos na Amazônia. Antes de eu começar propriamente com o tema, né, eu gostaria de falar um pouquinho da minha história acadêmica. Eu acho que é uma oportunidade, né, de vocês conhecerem um pouco da minha história. Isso de repente pode inspirar alguns também que desejam ou que desejem trilhar também esse caminho da pesquisa, né? Então, rapidamente, eu nasci no Acre, né? Eu sou de Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, nasci numa família bastante humilde. E o meu sonho sempre foi realmente fazer diferente, né? Então, todos os meus colegas que cresceram junto comigo, a grande maioria deles hoje, ou são funcionários públicos, porque essa é uma realidade, né, de uma cidade pequena de interior, ou são agricultores, pessoas que sobrevivem do que a terra pode oferecer, né? E eu sempre quis fazer algo diferente desde pequeno e busquei condições de fazer isso. Então saí lá do interior do Acre, vim fazer o ensino médio na cidade, né? No centro da cidade e, e de lá busquei a oportunidade de vir fazer graduação em Manaus, né? No meu estado na época não tinha o curso de farmácia. Não que eu quisesse fazer, né, especificamente o curso de farmácia, mas foi o curso que me agradou. Eu acho que até em função mesmo até dessa questão de trabalhar com a floresta, de trabalhar com as plantas, né? É um curso que dá a oportunidade de você conhecer também da parte química, da parte biológica, né? E não que eu soubesse nada disso na época que eu escolhi, né? Porque em geral quando você entra no curso você não sabe muita coisa, mas intuitivamente é, foi essas coisas que me motivaram a escolher o curso de farmácia. Então eu ingressei aqui na Universidade Federal do Amazonas em 1994 e cursei o curso de farmácia até 1999. Na época, a gente tinha a possibilidade de fazer a habilitação, né? Nós tínhamos aqui na UFAM, na época ainda chamava UA, né? Universidade do Amazonas, a oportunidade de escolher entre habilitação em análises clínicas ou alimentos, né? E eu optei pelas análises clínicas. Durante o curso, já no terceiro período, quando eu fiz bioquímica, foi uma matéria que me chamou muita atenção, porque tinha muito a ver com aquilo que eu gostava, né, que eu me interessava. E teve um fato específico, foi um seminário, né, dado pelo professor de bioquímica, que era um assunto extracurricular, né, e foi o interesse sobre os radicais livres. E na época eu acabei comprando livros sobre o assunto e comecei a me interessar mais sobre isso. E na mesma época eu entrei no programa especial de treinamento, né, que chamava PET. E isso me deu a oportunidade de conhecer mais a pesquisa, né, de fazer trabalhos de extensão. E foi muito importante essa experiência que eu tive no programa. Então, durante toda a minha graduação, eu trabalhei em pesquisas, né, junto com as disciplinas da graduação, e também fiz o meu TCC nesse tema com o professor Jadione, inclusive aqui do ICB, também no tema, né, estudando o estresse oxidativo em pacientes com malária. Então, dessa forma, foi a minha formação na graduação. E já no terceiro período, depois que eu fiz bioquímica, eu já decidi que eu queria investir nessa carreira acadêmica, né? Foi sempre um desejo meu. Então, terminando o curso aqui, eu
na verdade, até mesmo antes de terminar o curso, eu fiz uma seleção de mestrado. Na época não tinha mestrado na área, né, no estado, e eu fiz um mestrado na Universidade de São Paulo. Então, na Universidade de São Paulo, eu ingressei no mestrado e ainda antes de eu defender o mestrado, em 2000, acho que 2001, eu fiz uma solicitação de mudança para o doutorado direto. Então, acabei passando, né, pulando o mestrado e defendendo direto o doutorado, isso já em 2003. Então, o meu trabalho foi sobre detecção e caracterização de produtos nitrados derivados de lipídios em plasma e lipoproteínas humanas. Então, daí vem o meu interesse pelas doenças crônicas, né? Então, e esse doutorado foi muito importante porque eu tive a oportunidade de atuar muito próximo à química e à biologia, né? Então, eu tenho uma formação muito em técnicas analíticas e também em técnicas de avaliação de atividade biológica, né, de atividade farmacológica. Então, isso foi muito importante para a continuação da minha carreira. Então, eu terminei o doutorado em 2003 e em 2004 houve o concurso aqui para a universidade na disciplina de bioquímica clínica, que era a disciplina que mais se aproximava daquilo que eu tinha estudado, né? Então, foi muito tranquilo. Eu vim, fiz o concurso e ingressei então na universidade em 2004. Chegando aqui, aquele desafio de todo recém-doutor, né, que é formar o seu grupo de pesquisa, quer ingressar com projetos de pesquisa em agências de fomento e decidir quais eram as suas linhas, né, no caso, quais eram as minhas linhas de pesquisa que eu iria seguir. E aí a gente olha, né, para a Amazônia e a gente vê toda essa biodiversidade, né, e aquilo que ela pode oferecer em recursos naturais, em bioativos, né, em ingredientes ativos para fármacos e medicamentos, cosméticos e também alimentos, né, nutracêuticos. Então, dentro dessa área é que eu venho trabalhando aí nesses quase 20 anos de pesquisa na área. Então, explorando essa biodiversidade, explorando as nossas plantas, os nossos frutos, né, raízes, sementes. Então, o meu laboratório ele já acho que varreu, a gente fala varreu, mas no caso de explorou, né, de avaliou com certeza mais de 2.000 extratos, né, diferentes nesse período, buscando substâncias que possam ser aplicadas para a saúde humana, seja como fármacos, como cosméticos ou como alimentos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um resumo, assim, uma coisa bem resumida mesmo, porque a gente não quer demorar muito, alguns exemplos, né, de como a gente tem abordado os estudos da biodiversidade nesse período. Vocês vão perceber que o meu interesse é muito voltado à parte das doenças crônicas, né? Então a gente tem que ter um foco, claro, e não que eu não acho que as doenças infecciosas, por exemplo, não sejam importantes, são importantes, mas em função da minha própria formação, dos meus gostos pessoais, a gente focou muito em estudos de antioxidante, de processos anti-inflamatórios ou processos inflamatórios, né? Doenças inflamatórias, as doenças crônicas degenerativas, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Então, esses são os principais focos que o meu laboratório vem trabalhando nesse período. Quando a gente olha para essas cores, né, desse slide anterior, a gente não imagina às vezes que a gente tem uma riqueza tão grande de compostos, né? E quando a gente tem esse olhar bioquímico, esse olhar da fitoquímica, né, a gente observa ali uma grande riqueza e um grande potencial para ser explorado. Então essas plantas, essas cores, né, elas são refletidas nessa biodiversidade também química, né? Então você tem flavonoides, você tem quinonas, você tem terpenos, né? Sesquiterpenos, monosterpênicos, ácidos diterpênicos, que são substâncias que por si só
podem sim ter atividades biológicas muito interessantes. Como a gente olha uma planta e como que a gente escolhe, né, a planta para ser estudada na infinidade de opções, né, que a gente tem na Amazônia. Então aqui a gente tem 3 tipos de abordagens diferentes para se escolher uma planta a ser estudada. Uma delas, a primeira delas é a abordagem etnofarmacológica. O que é isso? É eu observar através do uso popular, né, do uso por povos tradicionais, né, por quilombolas, ribeirinhos, indígenas, o uso daquela planta e tentar investigar, né, se aquele efeito relatado, ele realmente acontece, qual é a substância que é responsável por aquele efeito. Então, esse é um tipo de pesquisa que se faz nessa área e abordando, né, esse uso popular. Normalmente, assim, quando se tem a planta com esse efeito, né, já descrito por comunidades, né, a gente normalmente encontra esse efeito nas pesquisas comprobatórias. Eu até hoje, na minha experiência, nunca estudei uma planta que a população, por exemplo, relate um efeito anti-inflamatório e quando a gente teste, a gente não encontra nenhum efeito na planta. Normalmente, esse efeito ele existe sim. Pode ser que não seja assim, um super efeito, um efeito assim, mais pronunciado do que o medicamento alopático, né, de referência, mas você vai encontrar assim, um efeito importante. Uma outra abordagem que se usa para escolher e estudar uma determinada planta é a abordagem taxonômica, né? O estudo pelo tipo de família, pelo gênero, né? Daquela planta. Por exemplo, eu sei que as Bignomiáceas é um tipo de família, né, botânica, ela tem uma determinada aplicação, né, vários gêneros ou várias espécies que são usadas para aquela finalidade. Então, se eu encontro uma espécie nova daquela família, pode ser que ela tenha aquela mesma aplicação, entenderam? Outra abordagem também muito utilizada aí junto com os químicos é a fitoquímica, né, é estudar de acordo com o tipo de composto que aparece naquela espécie, naquele gênero, naquela família, eu estudar isso aplicando a uma determinada finalidade. Eu sei, por exemplo, que as cumarinas elas têm um determinado efeito. Então, se aquela planta é rica em cumarina, ela também pode ter aquele efeito. Então, eu vou isolar, vou extrair, preparar um extrato e assim depois testar para aquela atividade. Tá? Então, são 3 tipos de abordagem que podem ser utilizadas no estudo de plantas. Né? Não falo plantas, mas também, às vezes, frutos, raízes, né? Qualquer parte da planta em si que eu esteja estudando, não somente folhas ou galhos, né? Ou casca, etc. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né, de espécies que nós já trabalhamos no laboratório, só para vocês entenderem como que como se estuda. Uma das espécies que a gente trabalhou já bastante, fez vários trabalhos com várias partes, né? Não só com óleo, mas também com folhas, com casca, é a copaíba. Mas a parte mais estudada da planta é o óleo de copaíba, né? O óleo de copaíba ele é bem dividido, assim, subdividido em 2 partes. Ele tem uma parte volátil e uma parte não volátil, né? A parte volátil é rica em sesquiterpenos, que são esses, o mais comum deles é o ácido carenoico, né? E os ácidos diterpênicos, ácido copálico, hidroxicopálico, hartwíquico, né? Eles ficam na parte não volátil, né? Naquela resina mais espessa do óleo, tá? Então eles têm aplicações diferentes, lógico, todos eles são anti-inflamatórios, né? Cicatrizantes, mas alguns têm atividades diferentes das outras. Um estudo que nós fizemos aqui, um exemplo de estudo foi com óleo destilado da copaíba, ou seja, aquela fração volátil, né, da copaíba. A gente fez uma
melhoramento, né, desse produto aplicando numa formulação de nanoemulsão. É uma formulação capaz de melhorar o processo de absorção, né, do produto natural. O que nós fizemos com esse processo? A gente aplicou num animal, né, que foi submetido a um processo inflamatório. A gente usou um agente flogístico, aqui que no caso foi o zimosan, que ele causa, né, uma inflamação das articulações, como se estivesse imitando uma artrite, por exemplo, né? E nós tratamos com diferentes produtos, né? Com a copaíba pura, que é esse que está em vermelhinho, com a copaíba destilada, que é o que está em azul, com a nanoemulsão, que está aqui em laranja, a copaíba copaíba mais a nanoemulsão, que é o que está em verde, e o diclofenaco, que é o meu produto de referência. O que a gente observa aqui no resultado, né? A gente observa que apenas o produto que recebeu o diclofenaco, o animal que recebeu o diclofenaco, né? E o animal que recebeu o óleo de copaíba em nanoemulsão, eles tiveram um efeito anti-inflamatório. Ou seja, houve uma redução do edema, mostrando que essa nanoemulsão melhorou o efeito do próprio óleo de copaíba destilado quando submetido a esse processo, né? Nesse processo. Isso é um exemplo de uma aplicação que a gente fez com esse material. Uma outra abordagem que nós temos feito assim, mais recentemente é fazer o quê? É pegar uma substância que, da maneira que ela é obtida na natureza, que é o ácido 3-hidroxicopálico, e nós fazemos com ele uma modificação química. Aqui no caso, nós reagimos esse ácido 3-hidroxicopálico com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório bem conhecido, né? O ibuprofeno ele tem, por exemplo, alguns problemas relacionados tanto à absorção dele pela pele, também com o processo de gastrotoxicidade. Como qualquer anti-inflamatório dessa via, né? Eles têm problema com a questão de induzir úlceras, né? Com o uso a longo prazo. Então, nós fizemos essa nova molécula, que é o 3-ibuprofenato de ácido copálico, né? E testamos em alguns modelos inflamatórios. A gente viu que no modelo, por exemplo, de pleurisia, eu tenho um efeito similar, né, tanto do ibuprofeno quanto dessa nova molécula, né? Eles têm um efeito similar, né? Não tem diferença. Eles agem por vias semelhantes, mas quando a gente causa uma gastrotoxicidade, essas manchas aqui, ó, pretinhas aqui, mais escuras, indicam as úlceras, né, o início da úlcera no estômago do animal, que aqui recebeu o ibuprofeno sozinho. E na mesma dose, né, no mesmo tratamento, quando esse animal recebeu o produto derivado do ácido copálico, ele não demonstrou nenhum sinal de gastrotoxicidade, mostrando que essa modificação foi importante para reduzir a toxicidade gástrica do ibuprofeno. Então, por si só, isso já é uma vantagem interessante, né, pensando no novo fármaco, né? Então, esse é um tipo de pesquisa que nós fizemos aproveitando a copaíba, né? Aquele primeiro trabalho mostrando a nanoemulsão e esse segundo trabalho mostrando um derivado do ácido copálico. Um outro exemplo aqui de pesquisas feitas no decorrer desse tempo é com o breu branco. O breu branco, acho que quem é aqui da região conhece, né? É uma resina que é liberada diretamente de várias espécies aqui de prótion da Amazônia. Esse breu branco, ele também, da mesma forma que a copaíba, ele tem uma parte volátil, que é rica também em sesquiterpenos, e uma parte não volátil. Aqui no caso, a parte não volátil ela é rica numa substância, num isômero, na verdade, uma mistura, né, binária,
de alfa e beta-amirina, que é um triterpeno. Em torno de 70% desse prótion, desse breu, ele é essa mistura de alfa e beta-amirina. E pesquisas feitas no laboratório demonstraram que a alfa-amirina, alfa e beta-amirina, ela pode oxidar, né, se oxidar naturalmente ou induzido, né, feito em laboratório, produzindo a amirenona. O que é que nós observamos? Em estudos que a gente fez depois com essas substâncias isoladas, a gente viu que a amirenona, ou amirona, né, ela inibia uma enzima que nós temos no intestino, que é a lipase. A lipase é responsável pela quebra dos lipídios para que eles sejam absorvidos, né? Então, se eu inibir a lipase, eu não quebro então esses lipídios, então esses lipídios não são absorvidos e isso poderia ser utilizado com o efeito, por exemplo, de emagrecimento, né, de perda de peso, né? Inclusive existe uma substância no comércio, que é o Orlistat, que tem esse mesmo mecanismo de ação. E a gente percebeu, a gente viu em pesquisas feitas no laboratório, que a amirenona ela era muito ativa na inibição da lipase, mas não a amirina. Então, o que nós fizemos? Nós sintetizamos em laboratório a amirenona a partir da amirina. Ok? Então, pegamos, isolamos a amirina do breu e sintetizamos in vitro, né, no laboratório, a amirenona. E submetemos a amirenona aos ensaios de inibição de lipase, a gente vê que ela diminui bastante, né, a atividade da lipase, comparando até com o Orlistat aqui. E fizemos um experimento em vivo, né, onde a gente induziu uma obesidade em camundongos e tratamos, depois de um tempo, quando esses animais já estavam obesos, depois da 13ª semana, 12ª semana, a gente começou a tratar esses animais obesos com a amirenona. Onde a gente percebeu aqui nas linhas azul e verde, aqui, ó, que os animais, no momento que eles começaram a receber a amirenona, eles começaram a deixar de ganhar peso, né? Mostrando que essa substância pode sim ter um efeito protetor aqui sobre a obesidade. Esse resultado muito interessante, gerou uma patente, gerou o interesse de algumas indústrias em desenvolver isso. A gente ainda está estudando isso, ainda está negociando, fazendo prospecções, e é um tema que é de muito interesse das indústrias, porque existem poucas substâncias no mercado capazes, né, de promover perda de peso de forma natural, de forma não tóxica, né, e sem gerar dependência. Então isso é um grande alvo das indústrias farmacêuticas, qualquer substância que possa promover proteção contra obesidade, né? Então isso é um resultado muito interessante do nosso grupo aí no decorrer desses anos de pesquisa. Falando de uso popular, né, essa planta, que é a Eugenia policifolia, ela é uma das plantas aqui da nossa região conhecida como insulina vegetal. Então ela é muito utilizada, o chá das suas folhas, né, para tratamento de diabetes, como efeito hipoglicemiante. Quando a gente olha os compostos, né, os compostos presentes nessas folhas, a gente vê que são substâncias que já são conhecidamente estudadas com efeito hipoglicemiante, né, ácido gálico, ácido elágico, tá? Então algumas apigenina, né, alguns flavonoides aqui que têm efeito hipoglicemiante já reconhecido. Então nós testamos o efeito, né, de inibição enzimática dessa planta e fomos além da hipoglicemia, né? A gente estudou também o efeito sobre hipertensão. Aqui nós vimos que in vitro o chá, né, o extrato seco dessa planta que foi capaz de inibir a enzima
conversora de angiotensina, né, semelhante ao captopril, que é o inibidor padrão dessa enzima. Então desenvolvemos também um modelo em vivo, né, onde a gente faz uma pequena cirurgia no rato e induz o rato a ficar hipertenso e tratamos com a planta, né, e mostramos que depois, né, do tratamento houve uma diminuição da pressão sistólica nesses animais tratados com o extrato da planta, né, mostrando esse efeito, não somente sobre o efeito hipoglicemiante, mas também sobre o efeito hipertensor, né? Aqui mostrando também o efeito da planta sobre a atividade da enzima conversora de angiotensina em vivo, né? Que aquele mesmo efeito que a gente observou lá in vitro, ele também pode ser observado em vivo. E aqui é uma outra planta também, nesse conceito de estudar plantas que a população utiliza. Essa planta Salacia impressifolia é muito utilizada, é muito conhecida aqui na região como cipó miraruíra, né? Então nós também investigamos o seu efeito sobre tanto as enzimas, né, digestivas que são responsáveis pela ajuda no processo de absorção de carboidratos. Então a gente viu que esse extrato dessa planta inibe, né, a absorção, inibe essas enzimas e por si só poderiam inibir a absorção de carboidratos. A gente mostrou que esses efeitos eles acontecem in vitro de uma forma bem pronunciada. Aqui também são enzimas, né? E aqui, assim, aqui é o efeito sobre a glicação de proteínas, que no diabetes a formação de produtos glicados é um fator até de gravidade da doença, né? Então a gente viu que esse extrato é capaz também de inibir a formação desses produtos avançados de glicação. Seria mais um ganho da utilização desse tipo de produto. E mostrando o efeito em vivo, né, de novo, a gente sempre no laboratório tem essa abordagem, né? A gente faz o estudo in vitro e depois a gente, sempre que possível, confirma com o efeito in vivo, né, que é um efeito mais correto, né, um efeito mais claro, né, mais difícil de ser contestado. Aqui a gente viu o animal diabético e a gente começou a tratar com a planta e a gente vê claramente aqui que há uma diminuição da glicemia desse animal, né, no momento do tratamento, ok? Então mostrando, comprovando, né, o efeito da planta sobre o diabetes. Um outro foco importante que assim, todo mundo fala, né, que a cura do câncer está na Amazônia e tal, então tem sido também um foco, né, de estudo do nosso laboratório no decorrer desses anos. A gente tem uma colaboradora no laboratório, na verdade, uma professora que divide o laboratório comigo, né, a professora Marne, essa é a linha mais específica do trabalho dela, do grupo dela, que trabalha com a gente. Então a gente tem investigado, né, inúmeros, né, extratos, substâncias isoladas com o efeito anti-câncer, né, antitumoral. Aqui, de novo, aquela mesma planta que é utilizada, né, como antidiabético, ela também, a partir dela se isola uma substância chamada 22-beta-hidroxitingenona. É um triterpeno e já existem relatos, né, da utilização desse triterpeno ou de substâncias similares como antitumorais. Então nós fizemos um estudo investigando os efeitos. Então o que a gente observa é que ela tem uma toxicidade bem alta, né, para várias linhagens tumorais aqui, células de pele, células de próstata, mama, colo, né? Mata a célula não tumoral também, claro. Mas são concentrações, né, que a concentração inibitória 50, ou seja, a concentração capaz de matar 50% das células, numa concentração muito baixa, né? A gente está falando de 3 micromolar. Isso faz com que a gente consiga, né, ter argumentos para estudar isso mais profundamente. Foi o que fizemos, né? Mostramos que houve, na verdade, né, há uma relação concentração-resposta, né, nas células. Você vê que há uma diminuição aqui da atividade clonogênica
crônica e que essa atividade citotóxica está relacionada à alteração da expressão de alguns genes, né, que codificam morte celular, BRAF, NRAS, KRAS, né? Então essa substância, essa aqui passa pela investigação dos mecanismos pelos quais essa substância induz, né, a morte celular. Isso é muito importante quando se fala de pesquisas. Então, assim, para a gente não se estender muito, meu tempo aqui era mais ou menos 30 minutos, está chegando nele. Como conclusão, a gente pode dizer que o estudo de plantas e substâncias delas extraídas ou seu derivado continua sendo um vasto campo de investigação das doenças crônicas, seja como agente de prevenção ou tratamento, né? Aqui na palestra a gente falou mais sobre tratamento, mas existe toda uma área voltada à prevenção, à parte cosmética também, que a gente não abordou aqui. A biodiversidade amazônica continua ainda quase totalmente inexplorada no que se refere às investigações sobre espécies de plantas, como agente de controle e prevenção de doenças crônicas humanas. Isso é uma verdade, né? A gente ainda tem muito ao que estudar, então eu acredito que a gente não deva ter investigado nem 10% da nossa biodiversidade ainda, então falando só de plantas. A gente tem biodiversidade ainda da fauna, né, das algas e bactérias e fungos, então é muita coisa ainda a ser explorada. Apesar das dificuldades encontradas, temos a perspectiva de, em breve futuro, descobrir agentes da biodiversidade amazônica capazes de prevenir ou tratar doenças crônicas de forma eficaz e segura. Então essa pesquisa continua, o dia a dia tem sido bastante confortante a gente achar que realmente tem muita coisa ainda a ser pesquisada e a gente a cada dia encontra mais possibilidades, né, de estudar, de desenvolver novas substâncias. Isso é muito confortante. O meu grupo tem trabalhado muito com esse foco de produtos isolados recentemente, né? A gente tem isolado substâncias em quantidade de gramas de plantas e fazendo modificação química, a estuda em modelos in sílico, in vitro, in vivo, né? Usando em modelos mais gerais e também em modelos específicos de doença. E já estamos até avançando mesmo em estudo clínico, né? Existem algumas substâncias que já estão no ponto aí de a gente começar alguns estudos em seres humanos, né? Isso são trabalhos mais recentes que em breve a gente vai poder estar divulgando aqui. Então, assim, eu sou um entusiasta do estudo de produtos naturais. Eu acredito, né, que eles podem ser ferramentas importantes para a mudança até do nosso panorama econômico, né? A gente fala muito de bioeconomia no Estado, né? Então, o estudo desses potenciais, né, biotecnológicos, seja para fármacos, para medicamentos ou para alimentos, pode ser uma saída muito importante da Amazônia para o mundo, né, trazendo soluções, né, para gerar economia, uma bioeconomia consciente, né, que preserva a floresta e que sendo uma alternativa para os povos que moram aqui, né? Então isso para as empresas, né, porque quando você cria uma empresa forte, você vai criar pessoas, né, toda uma rede de fornecedores. Então é isso que a gente precisa buscar, através da pesquisa, criar essas soluções para que a nossa região possa se desenvolver, né? Eu penso muito dessa forma. Gostaria de agradecer inicialmente, como eu já falei, né, à Universidade Federal do Amazonas por todo o apoio que tem dado nesse período, ao CNPq, né, que financia as bolsas, inclusive do PIBIC, CAPES, grande parceira nos programas de pós-graduação, FAPEAM, uma agência do Estado aqui, que sem ela hoje a maioria dos laboratórios não conseguiria trabalhar, e o nosso laboratório, Biofá, os alunos, né, que sem eles essas pesquisas não teriam sido feitas, né? Então agradeço novamente o convite e deixo o meu e-mail, está na apresentação, fico à disposição, qualquer pergunta que vocês tenham, interações que vocês tenham com o nosso grupo, estamos à disposição. Obrigado.